Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom, mais uma vez, podermos compartilhar da palavra de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus, e estarmos comentando mais uma lição desse trimestre, a lição de jovens, essa lição aqui, que tem sido uma bênção para as nossas congregações. Você que é jovem, entre 18 e 25 anos de idade, tem sido contemplado com uma lição maravilhosa que aborda o livro do profeta Isaías. E hoje nós iremos comentar a lição de número 5, exatamente esta lição, cujo título fala sobre predições de juízo e glória. Esse é o seu canal Minutos de Educação Cristã na Web, e hoje nós estamos aqui com o companheiro, o presbítero Silvio, ele que também é professor da Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, a ETEADALP, ele que leciona a disciplina de Heresiologia, e tem aqui hoje nos dado essa cooperação. Pai do Senhor Silvio. Pai do Senhor, gostaria de estar dando. Sempre bom ter aqui, né? Fica à vontade. Primeira vez dele aqui nesse nosso canal e com certeza será um momento feliz. Queridos, temos aqui como objetivos dessa lição, você que é professor de jovens, esteja atento aos objetivos, é sempre bom estar atento. Diz assim: o primeiro objetivo é demonstrar o que é o juízo de Deus e que a execução deste não anula seu amor para com a sua criação. O segundo objetivo é mostrar quem é o renovo do Senhor predito por Isaías e o que ele representa para Israel e para a igreja. Por fim, tem um terceiro objetivo: saber que a proteção do Senhor é real e constante. Professor Silvio, o primeiro tópico da nossa lição, ele vai trabalhar sobre o juízo de Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre aqui ele vai falar sobre 3 pontos: as causas do juízo de Deus. Segundo, como um Deus bom pode agir com juízo. Essa é a pergunta de muita gente, né? Como é que um Deus bom pode agir de maneira a corrigir, de maneira muitas vezes punitiva também. E em terceiro, a justiça estabelecida com juízo. Então, dentro desse contexto do livro do profeta Isaías, né, cujo inclusive até o texto bíblico escolhido está em Isaías capítulo 4, versículo 2 ao 6. Dentro desse contexto do profeta Isaías, quais seriam as causas do juízo de Deus? Bem, é interessante a gente entender o contexto pelo qual Isaías escreveu o seu livro, né? Sabemos que nesse período Israel estava em completa apostasia, até crianças eram sacrificadas a ídolos, havia toda uma situação assim de aversão ao que Deus queria para aquele povo. Então, automaticamente, quando há uma desobediência por parte de um povo em relação ao seu Deus, assim como um pai amoroso repreende o filho porque quer ver o bem, como uma prova de amor, então houve uma necessidade também de Deus trazer um juízo sobre Israel no contexto de Isaías. Não é? Deus levantou o profeta para anunciar, avisar que devido ao comportamento errado em que eles estavam, Deus iria trazer sobre ele um julgamento, sobre aquela nação um julgamento. E esse julgamento era a causa em si era pela desobediência, mas dentro do contexto da desobediência, se nós formos analisar, apostasia, adoração a outros deuses, abandono da fé, desconfiança nas promessas de Deus, descumprimento dos mandamentos das próprias observâncias que Deus dava em relação a traçar um caminho bom para eles. Então, em volta disso, por causa dessa desobediência, houve a necessidade de Deus, com muito amor, lançar um juízo sobre Israel no contexto de Isaías, porque esse juízo vai alcançar também, através do Messias, as gerações futuras, vai alcançar também o posicionamento da igreja. Mas nesse contexto de Isaías, Deus realmente precisava executar um juízo para colocar limites, trazer o povo para uma racionalidade, né, para o entendimento de que Deus estava cobrando daquele povo um posicionamento diferente, uma conduta ética e espiritualmente falando, era essa a vontade de Deus para a nação de Israel. No vacilo, no momento em que eles decidiram abandonar a Deus, deixar Deus de lado, não somente no confessar a Deus, mas por causa das suas atitudes, porque muitas das vezes Deus traz um juízo sobre determinado povo ou pessoa, não é o fato simplesmente de dizer que não conhece Deus, mas as suas ações podem proporcionar, através de Deus, uma desobediência, e através disso vir um juízo. Então, as causas para Israel, no contexto de Israel: apostasia, desobediência, abandono na fé, órfãos desamparados, né? A parte até sacerdotal, que era encarregada assim, de dar um direcionamento espiritual, estava corrompida.
toda a nação, liderança corrompida, e em meio a tudo isso, um tremendo caos, mas não era esse o desejo que Deus queria para aquela nação, queria que ela fosse um referencial, não é? Onde Deus fosse exaltado através do seu testemunho, não acontecendo. Então Deus viu que a única saída para aquele povo era exatamente ou o juiz através de cativeiros, e levantava sempre um profeta para avisar: olha, por causa da desobediência de vocês, o caminho que vocês escolheram vai vir uma situação, uma consequência terrível para as suas vidas. Então Deus levantava o profeta, como no caso do profeta Isaías, levantou ele para, dentre algumas coisas, dizer: se não se arrependerem, se não voltarem para o caminho que Deus queria, consequentemente vai vir um juízo de Deus para a sua vida. Esse é o contexto de Isaías. E quando a gente vai pegar também para entrar sobre o Messias e o contexto da igreja hoje, aí a gente vai ter que contextualizar o momento de Isaías e ver o que a gente pode trazer para hoje através do posicionamento da igreja na atualidade. Muito bem, então dentro desse contexto de que havia muitas práticas que desagradavam a Deus e Deus opera, age com juízo para com Israel, aqui no comentarista da lição ele vai dizer como um Deus bom pode agir com juízo. Eu acredito até que o senhor já respondeu, que no caso, o fato de Deus agir com juízo não tira dele o mérito de ser bom. O juízo dele já é uma atitude bondosa, não é isso? Vamos colocar o exemplo assim, que a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, né? E metáforas. Vamos colocar o posicionamento de um pai que ama o seu filho. Se deixar ele muito livre, nunca dizer para ele um não, mas só sim, 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 isso vai proporcionar na vida do seu filho uma coisa não agradável, né? Às vezes é necessário colocar limites. Então o juízo de Deus sobre Israel, sobre o povo que ele ama e que quer segui-lo, a partir do momento que há desobediência, Deus vai colocar um limite. É só até aí, ou passou daí, vem uma consequência. Então o julgamento de Deus para o seu povo implica também um limite. Sim. Ultrapassou esse limite, aí há uma necessidade de Deus se posicionar e dizer: por causa desse ato vem uma consequência, não por desamor, mas muito pelo contrário, por um amor incondicional. Entendo, e podemos dizer até que de certa forma, essa prática de Deus agir com juízo é uma forma de trazer para perto dele, né? Com certeza. Mas aqui ainda nesse primeiro tópico diz que a justiça ela é estabelecida com juízo. Então, no caso, quando Deus age com juízo, ele é justo, não é verdade? Isso. E é importante salientar isso também. Isso. Vamos dizer que todas as vezes em que Deus, de Gênesis a Apocalipse, sempre que tem um momento em que Deus ele adverte o povo seu ou um servo seu a respeito de uma ordem e essa ordem é infligida, a consequência realmente vem da parte de Deus como justo juiz, não é uma punição, uma consequência, para que entre aí uma situação de reavaliação, não é uma situação de voltar para o início, pedir perdão, pedir desculpas a Deus de uma forma contextualizada e voltar para o início para praticar as obras como Deus gostaria que fossem praticadas. E por ele ser um justo juiz, um pai amoroso, aí sim há aquela necessidade de, mesmo com o coração dolorido, o coração assim meio quebrantado, como se fosse colocar com funções humanas em Deus, ele sente a necessidade de corrigir o filho. Eu às vezes digo que às vezes a consequência de um erro ou o juízo de Deus sobre a vida de um filho dele, um servo dele, dói muito mais no seu coração do que na própria pessoa, né? É feito um pai, como nós usamos essa metáfora, essa figura de linguagem. Um pai às vezes dá um castigo no filho e às vezes dói muito mais no pai que no filho, mas ele sabe que é necessário e que se não executar aquele juízo naquele momento, ou um castigo, ou uma palavra dura, um carão, se não houver naquele momento um posicionamento de dizer: você infringiu os limites e por causa disso não está me agradando e por causa disso vai vir uma consequência, aí sim entra o grande amor de um pai pelo filho. Então Deus age da mesma forma para com o ser humano, né? Na infringência de determinadas ordens de Deus, ele entra com o seu juízo, revelando amor, compaixão e misericórdia. Às vezes o que a gente não entende, não aceita, não é que Deus, ao estabelecer juízo sobre a nossa vida, por trás dessa ação e desse ato, possa haver um amor incomparável. Com certeza, nós não podemos negar essa realidade. Então você que é professor de jovens, e você que é jovem, está assistindo esse vídeo do Minutos de Educação Cristã na Web, nesse momento que nós estamos comentando a 5ª lição desse terceiro trimestre de 2016, sobretudo da lição de jovens, muitas vezes na faculdade, muitas vezes no dia a dia, na sua família, na sua vizinhança, o amor de Deus vai ser questionado
por conta do seu juízo, mas o fato do juízo de Deus ser executado não anula de forma nenhuma o amor de Deus. Professor Silvio, eu estou aqui dentro do segundo tópico, a glória do renovo do Senhor. Aqui vai falar sobre o renovo do Senhor para Israel, o renovo do Senhor para a igreja. Cristo é o provedor de bênçãos para os salvos. O que significaria esse termo aqui de renovo? Eu queria que o senhor explicasse o que significaria esse renovo e especificamente o que ele implicaria no renovo para Israel e no renovo para a igreja. No contexto de Isaías, e como a gente sabe que ele é um profeta messiânico, né? Deus levantou ele para estabelecer um juízo quanto a Israel, anunciando que viria uma consequência dos seus atos, mas automaticamente também Deus já advertia através das profecias de Isaías o surgimento do Messias, né? A vinda do Messias, para estabelecer, após o juízo sobre o próprio Israel, não é? A bênção, a graça e a misericórdia. Tanto é que Israel ainda espera o Messias. Então, dentro do contexto de Isaías, ele fala muito claramente sobre a vinda do Messias, por isso que ele é chamado de profeta messiânico. Então, para Israel, essa era uma das maiores e importantes promessas, tanto é que eles ainda esperam a chegada do Messias. Então, esse renovo em que Isaías destaca, e outros livros também, não é? Jeremias, Zacarias, deixa bem claro que dentro do contexto de Isaías, ou do Antigo Testamento, esse renovo estava se referindo exatamente à vinda ou à chegada do Messias para a nação de Israel também. O enviado de Deus, não é isso? O Messias prometido. E você colocou muito bem essa questão de que Isaías é o profeta, é conhecido como profeta messiânico, porque dentre os profetas veterotestamentários, ele é um dos que mais dá ênfase a detalhes sobre a pessoa do Messias, que é esse renovo para Israel. Sim, e o que diferencia, se Cristo é o renovo para Israel, né, o Messias, e para a igreja, seria, qual a diferença que há? Há alguma diferença? Não há? O que seria? Então, a partir do momento em que Isaías, no seu livro, dentro do seu contexto histórico, ele faz a promessa do Messias e há uma rejeição no cumprimento dessa promessa, no livro de Mateus, com a vinda do Messias, o cumprimento dessas profecias, e há uma rejeição por parte do próprio povo da nação de Israel quanto ao Messias, né? Agora esse Messias, segundo João, a todos quanto receberam, Deus iria lhes dar o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, a partir do momento que houve uma rejeição por parte de Israel, o Messias agora, ou esse renovo é estabelecido, alcança a igreja, e é através agora dessa pessoa maravilhosa que a igreja age com poder e glória, não é? Através de um novo pacto, um novo acordo, sem falar também que Israel não pode ser menosprezado, nós já vimos isso em outras lições. Mas dentro do contexto de negar ao Messias ou não aceitar o Messias, claro que tem os propósitos de Deus, né? Por parte, houve uma negação da parte de Israel. Por outro lado, em uma certa ocasião, Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou porque posso torná-la, tomá-la. Então, por um lado, houve uma rejeição, por outro, um propósito de Deus, para que a igreja fosse beneficiada, ou então no cumprimento da promessa a Abraão, que todas as nações viessem ser beneficiadas, não é, pela chegada do Messias. Então, Isaías fala da promessa do Messias para uma bênção futura para Israel. Israel não aceita, não é? A igreja é alcançada através dessa graça, e agora nós podemos desfrutar dessa maravilhosa presença, né? Jesus veio, né? Estabeleceu o seu reino, estabeleceu o seu ministério e deixou lições tremendas e maravilhosas para que nós viéssemos seguir. Muito bem, agora dentro dessa questão do renovo do Senhor, no terceiro tópico ele finaliza colocando de que com essa vinda do Messias haveria a questão de uma proteção do Senhor. À medida que o Messias vem, ou até mesmo não somente com a vinda do Messias, mas até a chegada do Messias, Deus ele se propõe a ser o protetor do povo de Israel. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da proteção do Senhor para Israel. Bom, às vezes quando a gente tem uma certa dificuldade para fazer uma redação, há algumas técnicas que nos facilitam, nos ajudam quanto a isso. E uma delas é você pegar o tema, você coloca ele no centro, faz um círculo em volta e você se posiciona agora com o seu pensamento naquele tema e tudo que vem à sua mente você vai puxando uma setinha e colocando alto. Quando a gente pensa em Jesus para a nação de Israel, nós vamos ver que vem
o profeta messiânico, o anunciamento das promessas de Deus para a sua vida, o livro de Gênesis, a primeira profecia bíblica, Abraão, não é? O desfrutamento de todos os profetas, desfrutassem da graça de Deus, de serem levantados para serem porta-voz da graça de Deus. E quando a gente vem para o Novo Testamento, para alcançar a igreja, contextualizar, não é? A gente vai encontrar também que quando a gente circula o nome de Cristo, e a gente vai botando as setinhas, o que é que a gente pode ligar a esse nome para a igreja hoje? Salvação, fé, perdão de pecados, né? Nome escrito no livro da vida, a herança, o céu, né? Então, o dom do Espírito, dos espirituais, a presença do Espírito Santo em nosso meio. Com esse nome, quando a gente circula esse nome e vai alcançando ele através de setinhas, a gente até entende como a lição fica mais fácil da gente compreender e entender. Cada nomezinho depois vai dar até uma pregação, né? Jesus é Salvador porque o aceitamos através da fé. Por causa dessa fé, é a promessa que foi ligada a Abraão. Um nomezinho está ligando ao outro. E quando a gente menos espera, a gente vai ver que no nome de Cristo, para a igreja, tanto para Israel, apesar de haverem negado, né? Mas para nós hoje, alcança uma infinidade de benefícios para a igreja. E quanto a Israel para o futuro, não é? A gente sabe que Israel, por não acreditar no Messias vindo, eles vão acreditar num falso Messias, né, que é o anticristo, vão depositar nele toda uma confiança. Aí já vai entrar lá na frente, não é? Eu me lembro que tem uma palavra do Senhor que é muito forte, quando ele sobe um pouco alto assim de Jerusalém, e ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não conheceram o tempo da minha visitação, o tempo em que eu visitei vocês. Enquanto não clamarem, bendito quem vem em nome do Senhor, eu não virei para vocês. Então, de uma certa forma, Jesus está anunciando, está avisando aí, não é? Que Israel vai ser alcançado pela misericórdia a partir do momento que eles clamarem. Chega o anticristo com seus conchavos políticos, seus acordos de paz. Ele realmente, segundo a maioria das visões teológicas, ele vai conseguir um grande acordo de paz. E dentro disso, Israel é alcançado, não é? Chega até ao ponto de alguns líderes dizerem assim: o líder que conseguir fazer a paz entre Israel e Palestina será um grande homem. Então, uma das coisas que acredita-se que o anticristo vai ter o domínio para fazer pelos seus conchavos, acordos políticos e a paz, Israel vai entender que isso aí possivelmente é o Messias, vai depositar nele uma confiança, mas chega segundo a profecia de Daniel, um determinado período em que ele começa a negar tudo que é Deus. Os judeus reconhecem que foram enganados e clamam: bendito que vem em nome do Senhor. É a visão teológica, né, da maioria das igrejas evangélicas, que Jesus agora escuta esse clamor e ele vem com a igreja justamente para beneficiar e vir auxílio a Israel, uma promessa do Messias para o futuro de Israel. Entendo. Isso aí seria uma visão pré-tribulacionista, não é isso? Que após o período de tribulação, a igreja já estando com o Senhor, Jesus voltará com a igreja e estabelecerá o seu reino milenial, atendendo ao clamor do povo de Israel. Professor Silvio, nós queremos agradecer a sua presença, né? É uma lição realmente que aguça. Eu costumo dizer que aqui no Minutos de Educação Cristã na Web é alguns minutos mesmo, é somente para dar aquele desejo, estimular você que é professor de escola dominical a estudar um pouco mais, você que é aluno a também sentir o desejo de no domingo assim, esse próximo domingo, participar da escola bíblica dominical. E eu quero aproveitar a oportunidade também, porque se você jovem deseja estudar um curso de teologia, venha fazer aqui o nosso curso de teologia na Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima aqui. Você pode entrar em contato pelo telefone 3542-1410 e estamos ainda aguardando a sua matrícula, porque as nossas aulas já começam agora na primeira semana de agosto, retorno das aulas, e aí é o segundo período. E você pode entrar nesse período agora sem nenhum problema. E queremos de antemão já agradecer a cada companheiro, cada irmão, que Deus abençoe a todos. Professor Silvio, eu queria que você deixasse as suas considerações finais e assim nós vamos nos despedir dos nossos queridos. Que Deus abençoe na vida de cada irmão, que deixamos o pensamento de Paulo, que pelo menos 5 palavras que foram faladas, se puder alcançar entendimento do coração dos irmãos, para uma sabedoria, para o desfrute do reino de Deus, será uma bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Amém.